o ministério dele tem o seu início e tem o seu fim. E nós precisamos estar percebidos nesses detalhes, irmãos, escatológicos. É muito importante. Ok? Então nos diz o seguinte: todos acharam? Digo amém. Vamos avançar. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer o quê? Conhecer o que, igreja? Tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva o quê? Autoridade. Verso 8: mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós quem? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como nos confins da terra. Não é isso? Amém? Quem tem mais? Eu esqueci de falar mais alguma coisa? Tá, nos confins da terra já está subentendido. Queridos, aqui há um ingrediente interessante nesse primeiro ministério de Cristo. Veja, a conclusão do ministério de Cristo como Messias é justamente com a descida do Espírito Santo, do Consolador. Veja, Cristo sabe, de fato e de verdade, que eu e você somos fracos. Nós precisávamos de alguém, de um auxílio. E qual foi o auxílio que Deus deixou para nós? Deus disse assim: eu sei que vocês estão preocupados com o tempo, com dias, com épocas. Vocês querem saber quando é que eu vou voltar? Eu sei que vocês estão preocupados com isso, mas há uma obra ainda a ser feita na terra. Mas para isso acontecer, para que vocês sejam as minhas testemunhas, eu ainda vou dar uma coisa para vocês, algo importantíssimo. O que é que Cristo nos concedeu? O Divino Espírito Santo. Está ouvindo aqui, você que está assistindo aí na internet? O Divino Espírito Santo é um ser espiritual, é a terceira pessoa da divindade. Isso é comprovado teologicamente, amigo. E você que está me ouvindo também, Ele está aqui na terra. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Ele dá gemidos inexprimíveis por mim e por você. Você, minha querida visita, você não sabe o esforço que o Espírito Santo fez para você estar aqui hoje. Amém. E você que já é batizado, a mesma coisa. Talvez você não quisesse estar aqui, mas Ele deu gemidos. Ele foi lá, Ele trabalhou, Ele lutou com as hostes inimigas, para que você estivesse aqui nessa noite recebendo essa mensagem. Então a conclusão do ministério de Cristo como Messias foi: e Ele deixaria o Espírito Santo para nos conceder o quê? Poder. Sabe, é muito interessante essa palavra. A palavra poder, quando você estuda ela no original, é dínamo no grego. E sabe o que é que significa dínamo? Ela vem de dinamite, de uma grande explosão. Não é uma explosão pequena. Então o poder que Deus quer conceder para você não é um poderzinho qualquer, é dínamo. É um grande poder. Você aceita esse poder na sua vida? Diga amém. Louvado seja Deus. Vamos avançar então. A segunda fase de Cristo no seu ministério é como que? Mediador, intercessor. Veja, quando Cristo ele ascende aos céus, ou sobe para os céus, ele entra numa nova fase do seu ministério. Qual é a fase? Mediador, intercessor. Ok? Vamos ver então algumas coisas interessantes nessa fase. Nessa fase de mediador, de intercessor, acompanha então um juízo chamado de quê? Investigativo. Então veja, Cristo ele está mediando, ele está intercedendo pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então quando você erra, quando você peca, Cristo então vai lá diante do Pai e diz assim: meu Pai, olha minhas mãos, eu morri por ele, e a misericórdia dele, ajude, perdoe o seu pecado. Então Deus vai lá e o quê? E perdoa o nosso pecado. Então esse é o processo. Agora, diante desse processo de intercessão, está junto dele ali no santuário celestial o juízo que? Investigativo.
Queridos, vamos ser bem francos aqui. Bem franco, bem honesto. Você acha que Deus não conhece a sua vida? Você acha que Deus não conhece o que você faz? Você acha que Deus não sabe o que você assiste? Altas horas da noite? Você acha que Deus não sabe o que você está fazendo com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos? Queridos, não tenha dúvida. Nós somos o quê? Criaturas. Agora bem, como criaturas, por exemplo, esse corpo aqui, estético aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Quem era primeiro para nascer, para ser criado? Era a parte, a estrutura óssea, vamos dizer assim, o esqueleto, para depois vir os nervos, a carne, né, as veias, a pele, o derme. Na sua opinião, quem era primeiro para vir? Não era assim, a estrutura óssea, né? Para depois vir as outras coisas? É a lógica, né? É aí que está, querido. A ciência não consegue explicar isso, amigo. Porque isso é milagre do Criador. Entende? Então você é criatura. Se Deus fez isso, Ele não sabe qual é a sua vida? Ele tem muito mais poder do que você imagina, querido. Então atente para esses detalhes. Na segunda fase do ministério de Cristo como mediador, está implícito aqui esse juízo investigativo. Ele sabe minuciosamente da sua vida. E queridos, hoje é o tempo de você resolver o problema espiritual. Hoje é o tempo. Ok? Isso está registrado ali, ó, em 1 Timóteo, em Coríntios, em João. Ok? Agora, nesse processo de intercessão, vem o segundo passo aqui muito importante, que é o fechamento, é o fim de quê? Da graça. Então veja, cada ministério de Cristo tem o seu início e tem também o quê? O seu fim. Agora, o que isso implica para nós? Implica o seguinte: vocês lembram do santuário? O santuário móvel, o santuário de Deus, ele tinha dois compartimentos importantes. Tem outros, mas eu quero falar de dois: um lugar santo e um lugar santíssimo. Ok? Antes do lugar santo havia uma pia toda de bronze, de um bronze polido, em que o sacerdote ele podia ali ver aonde estava a sujeira e se limpar naquela água. Mas o que eu quero dizer, querido, se o sacerdote ficasse só se lavando, a tendência era aquela água ali secar. E o bronze lá em Apocalipse representa a justiça de Deus. Então, se você ficar brincando do pecado, brincando com esse negócio de graça, não, eu estou no tempo da graça, não vai ter graça, não vai ter perdão, amigo e amiga, tudo isso vai ter o quê? Um fim. Agora, pode ser o fim da sua vida, pode ser o fim da volta de Jesus amanhã, mas que vai ter um fim, vai. Toda a fase do ministério de Cristo tem o seu início e tem também o quê? A sua conclusão, amigo. Então, o fim da graça vai existir também. Isso implica dizer que nós precisamos aproveitar o tempo da oportunidade de hoje para resolvermos os nossos problemas espirituais. Amém, igreja? Amém. Eu não sei se vai dar tempo para a gente avançar aqui em todo o processo, mas ali em Amós 8:11, que nós estudamos durante a semana, traz para nós o texto da seguinte maneira: haverá uma fome. Claro, você fala, mas pastor, esse texto estava destinado ao povo de Israel. Sim, estava, mas a Bíblia transcende épocas e tempos, e o conceito, o princípio, ele fica. O princípio não muda. Então, com o fechamento da porta da graça, haverá essa fome.
as pessoas vão olhar e vão dizer: eita, era verdade mesmo. Ô Moacir, Moacir, me ajuda, Moacir. Aí o que é que o Moacir vai dizer? Meu irmão, não posso, nem Bíblia eu mais, porque queimado é com fogueira. Então a Bíblia vai ter que estar onde? Na cabeça mesmo. Entende? É coisa séria. Então não esqueça disso. O ministério de Cristo, todos eles têm o início e tem também o seu fim. Vamos avançar então. A terceira fase do ministério de Cristo é o quê? É a sua primeira volta. Ok? Isso está no Apocalipse 7, que diz lá: todo olho verá. Todo olho verá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu não queria fazer nessa cadeira não, porque eu acho ela muito bonita, mas não vai ter como forma de irreverência. Mas isso é para... A gente está falando para vocês, está falando para o Citernal. Vocês me dêem licença aqui, fazer uma demonstração. Vou até tirar o sapato. Olha bem, meu amigo. Vocês estão me vendo aqui? Então, essa volta de Jesus, esse texto aqui de Apocalipse 7, as palavras utilizadas no original, é literal mesmo, do jeito que vocês estão me vendo em cima dessa cadeira. Ele virá sobre as nuvens do céu, e todo olho verá a igreja, amém? Ninguém vai tirar isso, Satanás não vai ter poder de tirar isso. As pessoas vão reconhecer que Ele é um Deus justo, Deus amoroso, e é aí que vai estar a questão, queridos, porque nesse momento as pessoas vão correr atrás da palavra de Deus. Olha, ele tem razão, ele pregou para mim, e agora? Joel, se eu quero, mas agora, meu irmão, vai ser o quê? Muito difícil, vai ser tarde demais, não haverá mais tempo, querido. Não esqueça disso que eu estou lhe dizendo. Todos os ministérios em Cristo têm o seu início e têm o seu fim. Não perca a confiança, porque se ele cumpriu parte do seu ministério, ele há de cumprir também o restante. Amém? E diz mais, há uma escritora americana que diz: se tiver uma alma sequer, ele virá buscar essa alma. Amém, igreja? Vamos avançar então. A conclusão desse ministério aqui, dessa terceira fase, está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Vocês conhecem o texto? Ao ouvir soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão quem? Primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, vamos nos juntarmos com Ele nas nuvens do céu, juntamente com quem? Com o Cristo e com todos os anjos. Você quer isso na sua vida? Eu quero. Amém, Cristo? Eu desejo. Então a conclusão de Cristo, dessa terceira fase do ministério de Cristo, ou seja, da sua volta, é a ressurreição de quem? Dos mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ok? Que é chamado da primeira ressurreição. Vamos fazer apenas 3 perguntas. A senhora responde sim: aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver um relacionamento redentivo com Ele? Aceita os ensinamentos da palavra do Senhor, tais como se expressam na declaração de crenças fundamentais da igreja de José um dia, e se compromete pela graça de Deus a viver em harmonia com esses ensinos? Deseja ser batizada como uma expressão para que todos vejam de uma fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da igreja de José um dia, e deseja apoiar a igreja em sua missão como uma fiel mordomo nos dias nas ofertas? Quantos estão felizes que a irmã Aldina passava para fazer parte do rol de membro da nossa igreja? Levanta a mão e dá um amém. Amém. Estão se provados. Que está em Aldina, Senhor, reconhecendo que outro caminho não é correto, errado, e reconhecendo isso, Senhor, nesse momento, eu abatizo o Senhor para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Só tirar a casa. Triunfal, um dos momentos mais importantes para o céu. É o momento em que o pecador ele se arrepende e ele desce as águas batismais. Sem dúvida não existe uma outra festa tão importante quanto essa na face da terra. Essa é a festa mais importante que existe. Portanto, eu quero fazer uma pergunta a você que está hoje. Quantos desejam se preparar para um dia descer essas águas aqui? Levanta sua mão. Ok. Que bênção, né? Agora, eu pergunto a você. Você quer mesmo? Levante de novo. Após fique em pé aí para mim ver, conhecer vocês aqui. Deixa eu ver vocês. Ok. Agora é o seguinte, eu vou fortalecer esse apelo. Eu estou tão assim alegre, tão contente, que eu quero ver vocês aqui, de pé. Vem cá vocês. Eu quero apertar na mão de vocês. Pode vir. Quem é aquele cara que se sentou ali? Está com medo de quê, rapaz? Vem cá. Ou vocês acham que eu sou algum bicho? Que maravilha. Olha, se eu pudesse eu pulava aí agora para abraçar vocês. Vamos fazer uma oração para alguém? Não é do meu. Vamos fazer uma pequena oração que eu posso fazer por vocês, por nós. Né? Eu também preciso. Então vamos orar, feche os olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Amém. Eu sei, Pai, que essas pessoas que aqui estão, elas enfrentam lutas, elas enfrentam dificuldades na vida. Nós também enfrentamos, talvez de uma maneira diferente, mas, Senhor, eu quero interceder por elas nesse momento, Senhor. Amém. Aí eu clamo para que o Senhor acampe verdadeiramente ao redor delas. Pai, ajude essas famílias, essas pessoas com seus dilemas e suas dificuldades. Dá a vitória a cada uma delas, Senhor. Pai, eu estou num lugar tão sagrado. Não leve em consideração, Senhor, o pecador que sou, mas leve em consideração o desejo ardente do meu coração de vê-las em paz. Eu sei que o Senhor deseja também, por isso eu entrego elas em tuas mãos. Eu rogo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Minhas culpas deixarei no mar e no céu irei morar.
pecados deixarei. Depois então irei morar como divino rei. Deixarei